Meus irmãos, domingo passado nós começamos a ministrar aqui um tema que diz escolhas de crescimento. E nós baseamos a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, 12 a 23. E em 1 Tessalonicenses 1, versículo 1 diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo nesses versículos que transformar, e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso aqui. Transformar pessoas não é estudo teórico. Transformar pessoas não é estudo acadêmico. Transformar pessoas é experiência de transformação de vida. Um dia desse, eu cheguei na casa de um irmão e estava um bocado de gente discutindo. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. E tinha uma pessoa com 4 Bíblias, o outro. Na hora que eu entrei, eles falaram: deixa eu dar um gole aqui, porque senão você fica. Obrigado, André. Quando eu cheguei, eles falaram: bom, o pastor chegou, vai tirar as dúvidas. Eu falei: vocês querem dúvida de quê? Ah, pastor, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu falei: irmãos, eu não gosto de ficar desviando meu pensamento com coisas que aparecem. Ser um dos dois não vai mudar nada a minha entrada no céu. Então, o seguinte, só tem uma coisa que vai deixar você entrar no céu: você não desviar e ser perseverante. Agora, as pessoas querem ser doutores nisso, doutores naquilo, e enquanto isso, não tem as vidas transformadas, mas conhece muito Bíblia, conhece muito teoria. Satanás também conhece, só não obedece. Então, o que transforma vidas é experiência com Deus. Claro que tirar dúvidas é muito interessante, mas nós estamos colocando nisto um valor tão grande que as pessoas perdem um tempo. Tinha um bocado de pastor juntos. Nós temos uma associação de pastores aqui em Patinga e reúne os pastores de tudo quanto é denominação. E aí, na hora que eu cheguei junto da mesa, tinha um batista tradicional, tinha um batista renovado, tinha um pentecostal e tinha um presbiteriano. E aí, eles falaram, um chegou e falou assim: nós temos aqui uma salada de frutas, cada um crê numa coisa diferente. Eu falei: mas nós temos uma coisa que nos une, que é o lugar para onde a gente vai e quem nos salvou. Eles ficaram me olhando. Falei: vocês preferem conversar sobre o que nós pensamos diferente ou o que nos une? Deu um silêncio. Então, o que eu estou vendo é que se perde muito tempo querendo ser diferente. Nós precisamos entender que a vida cristã é muito simples. É transformação de vida, é aliança com Deus, é promoção da paz no corpo de Cristo, é honrar a sua liderança, ser o exemplo, ser um todos esses pontos a gente viu domingo passado. Ser um pacificador, ser um reconciliador. Se tem um problema aqui e eu posso chegar, eu tenho 2 opções: eu chego para ser um pacificador
e reconciliador, ou eu chego para botar gasolina no fogo. Então, irmãos, nós precisamos saber que a igreja do Senhor, nós temos um trabalho nela: servir a família da fé. Porque Jesus, quando vier buscar a igreja, buscar o seu povo, ele vem buscar o corpo. Não vai subir crentes fora do corpo. Ele vem buscar a igreja. Por isso que eu tenho muita dificuldade quando alguém me liga: pastor, eu estou passando aqui, eu posso pregar aí? E eu pergunto: quem é o seu pastor? Você é membro de qual igreja? Não, eu não sou membro de igreja nenhuma, eu sou membro da igreja de Cristo. Então, não. Todos nós precisamos estar ligados num corpo, todos nós precisamos prestar conta a alguém. Todos nós precisamos estar debaixo de uma liderança, porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então, quando a gente vê a coisa, as pessoas estão vivendo um cristianismo muito solto. E não é isso. O Senhor vai vir buscar a igreja, o corpo de Cristo. E aí, nós precisamos viver o que hoje nós estamos vivendo. É muito duro, porque nós estamos com muito crente ocioso dentro da igreja, não trabalha em ministério nenhum. E aqui, essa palavra não é minha, essa palavra é do pastor Morris Cerulo. Ele diz: quem não trabalha, dá trabalho. Então, todos nós precisamos estar envolvidos em um ministério, ocupar a nossa mente, desenvolver o ministério que Deus colocou na mão de cada um de nós. Não existe ninguém dentro da igreja que veio, que o Senhor trouxe e não tem uma função, um chamado. Todos nós podemos não estar ouvindo qual é o nosso chamado. Todos nós temos um chamado. Mas nós estamos vivendo um tempo de muita gente ociosa. Você acredita? Eu não creio que aqui tem isso. Aqui em nossa igreja nós não temos isso. Mas tem lugares que tem crente que vê BBB. Porque aquilo ali é o lixo do lixo do lixo. Mas está tão ocioso, não faz nada na casa do Senhor, que tem tempo para isso. Então, nós precisamos agir com seriedade. Pertencer ao corpo de Cristo é viver entendendo o chamado. Dentro do corpo de Cristo, nós temos um momento que as pessoas estão desanimadas. E a palavra diz: se está desanimado, ministre fé. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos e confortem os desanimados, para que eles se animem, para que eles voltem a acreditar no chamado de Deus na vida deles. E dentro da igreja também tem aqueles que estão fracos na fé. E como cada um de nós estamos fortalecidos, a Bíblia está dizendo em 5,14, diz: auxiliem os fracos e seja paciente para com todos. Ministre força para com os fracos. Logo em seguida nós vimos que a vida cristã é viver satisfeito com tudo que nós estamos vivendo. Alegre-se sempre hoje. Um dos grandes problemas é o mesmo problema do deserto. O mesmo problema do deserto. Qual era o problema do deserto? Quem lembra? Murmuração.
Às vezes a gente conversa com pessoas que têm tudo, mas reclamam de tudo. Então, nós precisamos mostrar a cada irmão que Deus continua no controle, cuidando de todas as coisas. Deus continua agindo sobre a nossa vida. E aí, no 5 ele diz, tenham uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orem continuamente, orem em todo tempo, orem sem cessar. Não é ter um momento de oração, é viver uma vida contínua de oração, uma vida de oração sempre, andando na rua, trabalhando, orando o tempo todo falando com Deus. Então, hoje, o versículo 18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Acima das circunstâncias, nós precisamos viver uma vida bem resolvida. Olhar tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado e agradecer a Ele. Quantos livramentos Deus tem te dado. Quantas pessoas estão vivendo momentos tão delicados e Deus tem te preservado. Ontem, faleceu aqui um senhor aqui perto da igreja, dono da padaria ali, Bousada. Hein? José Carlos. Um ataque fulminante. Ele levantou, não sabia que ia morrer. Mas eu fiquei pensando, se ele soubesse que ele ia morrer no final da tarde, o que é que ele iria fazer? Nós não sabemos qual é o nosso momento. E aí, era um homem novo, era um homem cheio de vida. Ele teve lá em casa para acertar para o meu filho. Ele tem carros de coleção e tem um que é um Fordinho 29, que é bem antigo, que ele há pouco tempo fez um serviço lá, e ele queria que fizesse novamente o mesmo serviço e tal, e acertou para levar segunda-feira. Segunda-feira ele não vai levar. Então, você está vendo? Aí, o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos perdendo tempo de ser grato a Deus. Deus, muito obrigado porque eu estou respirando. Muito obrigado que o Senhor me deu mais um dia. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em minha volta. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo trabalho. Mas, pastor, eu tenho problema nesses lugares. Eu sei, mas a bênção é maior do que o problema. E nós precisamos ser gratos a Deus. A gratidão leva a bênção de Deus a vir sobre nós. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a nossa vida. Dar graças quando as coisas saem não da forma que nós queremos, não é fácil. Eu já vivi isso. Já chorei muito para dizer, eu não posso dar graças nisso. E Deus começou a me mostrar outras situações. E eu tive que pedir perdão e dizer, eu tenho que dar graças. Eu tenho que dar graças. Irmãos, nós precisamos ter um coração de gratidão. Agradecer o Senhor por tudo. Agradecer o Senhor por todas as coisas. Ontem você teve o alimento. Essa madrugada você teve uma cama para dormir. Hoje de manhã você levantou, se arrumou, teve um espelho para falar, espelho meu, espelho meu. Há alguém mais belo do que eu? E o espelho disse sim. Então,
a questão que a gente pode olhar para tudo isso, a gente tem que ser grato ao Senhor, ser grato. Irmãos, quantas pessoas hoje, agora, 10h30, agora, ali no Manaim, não sabem onde vão dormir hoje. Você sabe. Você sabe. Quantas pessoas estão andando por aí que não sabem onde está a sua família? Você sabe. Você sabe. Agradeça a Deus, seja grato ao Senhor, coloque o seu coração diante de Deus. Deus, eu te bendigo, a Bíblia diz, em tudo dai graças. No dia que minha mãe caiu, minha irmã me ligou e eu liguei para minha mãe, na hora da queda, de madrugada. E eu falei, mãe, está tudo bem? Ela disse, eu estou sentindo muita dor, mas eu estou dando graças a Deus. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu poderia ter batido a cabeça aqui nessa ponta da madeira aqui da cama, e passou pertinho, não bateu, só quebrou o fêmur, só. Ontem ela me mandou uma foto, eu mostrei hoje os irmãos aqui, andando, com o andadorzinho dela, operou, botou um negócio lá e está lá. E botou embaixo, ninguém me impede de ir na praia. Ela está grata a Deus, está grata ao Senhor. 93 anos. Mas aquela frase dela me impressionou muito. Graças a Deus que só foi o fêmur. Gente, só foi. Mas se batesse a cabeça, poderia ser pior. Então é isso que nós temos que pensar. Nós estamos muito focados no problema, mas pense no todo. Tem muitas pessoas que estão vivendo situações muito mais graves do que a que você está vivendo e são gratos ao Senhor. Irmão, quantos aqui já tiveram o privilégio de assistir um culto na África, por vídeo, assim, debaixo de uma árvore? Aquele povo sem banco, no solão, debaixo de uma árvore, todo mundo sentado no chão. Quem aqui já viu? Assistiu o culto todo. Qual é o momento de maior alegria deles? O ofertório. Irmãos, eles vêm dançando, mas dançando, e dão pirueta e coloca lá. Porque eles têm algo para retribuir para Deus. Eu fico impressionado com a alegria daquele povo que não tem ar-condicionado, não tem uma cadeira para sentar, não tem a cadeira para ter um encosto, a roupa que eles vestiram vai sujar porque eles estão sentados no chão. No entanto, você olha para todo mundo, todos estão assim, ó, um sorriso estampado, porque Deus salvou a vida deles. Irmão, você é cidadão do céu. Não tem cidadão do céu aqui? Ou é? Paga-se glorificação. Então, você é cidadão do céu, meu santo. Glorifique ao teu Deus, glorifique ao Senhor. Você é cidadão do céu, o teu nome está escrito no livro da vida. Olha o que diz o texto: em tudo dai graças. Você não vai para o inferno, seu nome está escrito no livro da vida. Você é cidadão dos céus, os seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Então nós temos que dar graças ao Senhor. Busque
a plenitude do Espírito Santo. Coloca o 19, por favor. Não extingais o Espírito. Em outra versão diz, não apaguem o Espírito. Em Efésios 5,18 diz, mas deixe-se encher pelo Espírito. Permita que o Espírito derrame em você. Isto quer dizer que o Espírito está sempre derramando. Ele só está buscando vasos para que ele possa derramar. Ele diz, permita que o Espírito Santo te encha. Não apague o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo que nos livra. É o Espírito Santo que nos direciona. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos diz se devemos fazer ou não devemos fazer. É o Espírito Santo que nos avisa, não entra nisso que é fria. É o Espírito Santo que age em nosso meio de uma maneira transcendental para nos mostrar que a vida sem Deus não vale nada. Em Atos capítulo 2, versículo 3, Atos 2, 3, diz assim, apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Olha ali, se você olhar esse texto, você vai ver que não ficou ninguém de fora. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram aonde? Cada um deles. Isso quer dizer, todos receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo não é para uma classe VIP. Agora está tendo classe premium na igreja, né? Meu Deus, aonde nós chegamos? Se você sentar aqui, você vai ter direito a um garçom, e você vai ter direito a um banheiro, você vai ter direito ao Espírito Santo vir mais rápido. Ô irmãos, o que estão fazendo com a igreja do Senhor? É brincadeira isso. Olha aqui, o Espírito Santo foi derramado sobre cada um. Cada um. O Espírito Santo está disponível para cada um. Irmão, um dia desse eu estava conversando com os meninos do louvor. E Gilmar foi lá na sala, a gente estava conversando. Eu disse para ele, Gilmar, cantar bonito, todo mundo canta. E o mundo está cheio de vozes lindas. Mas o que faz diferença na igreja é unção. Nós precisamos de unção. E só canta com unção quem está cheio do Espírito. Irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito. Claro, se você puder saber o que está fazendo, melhor. Para Deus nós temos que dar o melhor. Eu tive aula de canto a minha vida inteira. Gastei muito tendo aulas particulares para mim e para Rosa, com o professor de Palácio das Artes, com o professor Robinho lá da Lagoinha, que dirigiu o coral do Diante do Trono, com um monte de gente. Eu queria dar o meu melhor. Eu queria me aperfeiçoar para servir a Deus da melhor maneira. Mas no final, o que iria transformar as pessoas não era a minha técnica. A técnica iria ajudar as pessoas a ouvir com carinho. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Não adianta eu pregar aqui uma palavra cheia de pontos, cheia de hermenêutica, cheia de homilética. Isso não é comida não, são coisas. Pontos de
estudos bíblicos. E aí, na saída, os irmãos iam dizer: linda palavra, pastor. A senhora entendeu? Não entendi nada. Não é palavra bonita que transforma, é o Espírito Santo que transforma. Uma palavra, seja quem for, se tiver o Espírito Santo, vai emanar a glória de Deus sobre a vida da igreja. Vai emanar a glória de Deus sobre cada irmão da igreja. Meu irmão, a Bíblia diz: não apague o Espírito Santo. Você não produz o fogo, apenas precisa manter acesa a chama. Nós precisamos manter aceso a chama do Espírito Santo dentro de nós. Meus irmãos, e quando nós mantemos acesa a chama, nós recebemos o discernimento. Versículo 20 e 21, por favor. Versículo 20 e 21. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venham o grande e glorioso dia do Senhor. Não é... Sim, continua. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é Atos, né? 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, perdão. 20 e 21. Aí. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de as pessoas entregando profecias à torta e à direita em troca de dinheiro. Nós estamos vendo um monte de profeta e alguns dizem: ninguém tem a revelação que eu tenho. Eu sou o maior profeta do Brasil. Só aí já está errado. E aí está aparecendo um monte de coisa. Olha o que diz a Bíblia: ponham a profecia à prova. Ponha a profecia em discernimento e retenha o que é bom. Irmãos, nós precisamos, nesse momento, ter sabedoria, ter maturidade, ter bom senso, temor do Senhor, discernimento, que vai fazer com que nós retenhamos o que é bom e ignoremos aquilo que não presta. O filtro sempre será a palavra. O filtro sempre será a palavra. Então nós precisamos entender isso. No 1 Coríntios 14, versículo 39, 1 Coríntios 14, 39, diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Ele está dizendo: busque o dom, mas seja sábio no que você está fazendo. Meus irmãos, eu tenho aqui somente mais duas coisas para colocar para encerrar. Escolha viver em santidade. O versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses nos diz assim: que o próprio Deus de paz, olha aí, os santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados
E aqui vem uma palavra muito forte. Preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é irrepreensível? Que não há pecado, que não há dolo, que não faz nada por maldade, que não faz nada por propósito. Eu vou dar o troco. Eu vou fazer isso porque ele fez isso. Crente não age assim. Que o próprio Deus de paz os santifique por completo. Não é santidade num ponto e nos outros pontos não. Ele está dizendo santifique por completo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. Bom, e por último, espere com integridade a volta de Cristo. Meus irmãos, eu sei que tem opiniões diferentes e eu respeito todas as opiniões. Se você não quiser crer, não tem problema nenhum. Mas eu quero te avisar uma coisa: nunca se cumpriu tanto como está se cumprindo. 2 Antônio, sexta-feira, um piloto de avião, não de helicóptero, estava fazendo o seu trabalho e de repente uma nuvem na frente dele, uma nuvem que não é um negócio pequeno, era muito grande, pegou fogo. Algo nunca antes visto. Não existe explicação para isso. Esse vídeo está à disposição de quem quiser ver. Ele pegou fogo no ar. Todo mundo está buscando explicação. A ciência não tem explicação para esse fenômeno. Pegou fogo. Uma nuvem inteira pegou fogo. E a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam sinais nos céus. Sinais nos céus. De todos os lados, o povo de Israel está voltando para Israel. Israel, um país desse tamanho, luta com países imensos e ninguém consegue derrotá-lo, porque a mão do Senhor está sobre ele. Meu irmão, avalie se você mesmo é também um discípulo que está vivendo uma vida de marcas, marcas que nos fazem crescer, de princípios verdadeiros, que nós sejamos discípulos bíblicos, discípulos da palavra. Meus irmãos, que na nossa vida o mundo possa ver honra, paz, serviço, satisfação, oração, plenitude, Espírito Santo, profecia, santidade e a esperança da volta do Senhor. Quem espera a volta do Senhor não perde tempo com o pecado, porque o pecado é uma emoção de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora. E a volta do Senhor é para vivermos eternamente com Ele na glória. Quem espera a volta de Cristo não dá lugar à carne. Quem espera a volta de Cristo não permite que os hábitos do mundo tomem conta do seu coração.
Eu quero fazer uma pergunta. Tito, capítulo 1, versículo 9, por favor. Tito 1, 9. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que sejam capazes de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. O que ele está dizendo? Apegue-se à palavra verdadeira, apegue-se à palavra transformadora, apegue-se à palavra fiel, que transforma as nossas vidas. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16, os irmãos podem subir. Escuta isso aí. Toda a Escritura era inspirada por Deus e útil para o ensino. Presta atenção aqui. É útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para a correção, é útil para a instrução na justiça. Nós estamos vivendo um momento quando as pessoas querem reformular a Bíblia. Pastores, homens de Deus que nós tínhamos o maior respeito por eles, não sei que mosca mordeu eles, que estão propondo uma reformulação da Bíblia, da linguagem, porque a linguagem que está na Bíblia não é a linguagem para o mundo de hoje. E eu só respondo com esse versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, útil para repreender, útil para correção e útil para instrução na justiça. O grande objetivo de Satanás é tirar a nossa visão da palavra. O grande objetivo de Satanás é nos tirar o foco com discussões triviais no meio da igreja. Aquilo pode, aquilo não pode, isso está certo, isso não está certo. Enquanto isso, está ficando para trás a busca dos dons, está ficando para trás a vida de intimidade com Deus, está ficando para trás o relacionamento, o compromisso com Deus, está ficando para trás o comprometimento com Deus. Não será fácil, mas é a forma certa de viver com Cristo e ser igreja. Andando dessa maneira como nós ministramos aqui, nós vamos terminar bem. Mas a antítese também é verdadeira. Se não assim o fizermos, nós vamos ter um prejuízo muito grande. Porque o sofrimento não é por algumas horas, o sofrimento é eterno.